Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E já que agora a gente está falando sobre documentos históricos e a importância de analisar, pesquisar e estudar esses documentos para a gente poder contar as nossas histórias, eu resolvi vir falar com vocês hoje sobre a cidade que fica embaixo do Lago Paranoá. Como assim? Bom, vocês devem saber, já devem ter ouvido falar que o Lago Paranoá não existia antes da construção de Brasília. O Lago Paranoá é um lago artificial que foi feito para ajudar na construção da cidade, na transferência da capital para cá, criando um ambiente adequado para a existência de Brasília. O lago é muito importante para a gente. Só que ali, aonde fica o lago, tinha uma vila de trabalhadores que chegou a ter mais de 15 mil pessoas morando lá, chamada Vila Amauri. Esse nome dela, de Vila Amauri, vem de um engenheiro da Nova Cap, chamado Amauri de Almeida, que dizem foi responsável pela instalação da vila lá, e ela ficava próximo da onde hoje é a Vila Planalto, porque tanto a Vila Amauri, quanto a Vila Planalto, quanto a Vila Telebrasília, quanto a Candangolândia hoje em dia, são locais que eram acampamentos de trabalhadores que trabalhavam para as grandes construtoras que estavam construindo Brasília. Então, os trabalhadores que vinham para construir o Congresso e os ministérios, eles moravam ali aonde é a Vila Amauri. E quando o lago ficou pronto, quando terminaram as obras necessárias em 1959, o lago começou a inundar aquela área. E aí vocês têm aqui, por exemplo, algumas imagens do arquivo público que mostram esse momento da construção do Lago Paranoá. O suprimento definitivo de luz e força a Brasília será assegurado pelas águas que formam a majestosa cachoeira do Rio Paranoá. O represamento dessa torrente irá formar o lago da visão profética de São João Bosco com a fabulosa massa líquida de 600 milhões de metros cúbicos. E boa parte dessa vila, dessa cidade que existiu, foi coberta pelas águas do Lago Paranoá. Como vocês podem ver nessa reportagem aqui de 2002, feita pela Rede Globo. O Lago Paranoá tem 40 quilômetros de extensão, a mesma distância entre Brasília e Valparaíso. A Vila Amauri, lugar onde moravam os operários e que depois foi inundada. A gente tem uma casa aqui, viu? Tá bem aqui assim, ó. Tá em cima da casa. Pra dar uma pra lá. A área fica nos fundos da Vila Planalto. Os dois vão dar um mergulho a 4 metros de profundidade. Na parte mais funda, o lago tem 38 metros de profundidade, o que equivale a um prédio de 12 andares. Em um dos mergulhos, Ricardo gravou estas imagens. É fácil distinguir a posição das casas na vila, conhecer ruas, explorar o terreno. No trabalho que acompanhamos, os dois trouxeram vários objetos, até um tijolo. Mas o mais importante de destacar é que a gente vai estudar a história da cidade de vocês, a história do Distrito Federal, mas a gente vai pensar isso como um grande processo de exclusão que Brasília representa. Porque embora Brasília seja construída com um discurso do JK, da integração nacional, de juntar o país, de interiorizar o país, na verdade, Brasília não está preparada para receber esses trabalhadores que estão vindo construir a cidade, mas não tem lugar nela para morar. Só que isso foge ao controle dos governantes. Então, cidades como Taguatinga, como Ugama, para onde vão ser levadas muitas dessas pessoas que vão ser removidas da Vila Amauri, vão começar a se formar e crescer antes de Brasília ficar pronta. Então, a gente tem um processo de luta pelo direito à moradia no Distrito Federal que é muito importante a gente conhecer. E a Vila Amauri é um documento histórico sobre esse momento. Espero que tenham gostado, pessoal. Até a próxima aula.